Celestial, por que tomou o Senhor a cruz? Temos a certeza, Pai, que foi por nós. E essa é a razão pela qual estamos aqui. Porque tudo foi pago e nós estamos livres da dívida que era contra nós. E numa noite como essa, de Santa Ceia, Pai, é um momento tão especial para nós, aonde fazemos menção dessa reconciliação do homem para com Deus. Pai, que cada um esteja nesse espírito, cada um esteja verdadeiramente voltado ao Calvário, aquele dia ali na cruz, ao que foi feito por nós. Senhor, e agora, Senhor, ao ministrar a palavra, que o Senhor nos inspire para que possamos sair daqui, Senhor, abençoados pela sua palavra, que é pão, é alimento para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. É tão bom a gente estar num culto de ceia, né? Todos os cultos são maravilhosos, mas o culto de ceia, ele tem, como ouvimos esta manhã, ele tem um sentido muito especial nas nossas vidas. Por isso, entre tantas coisas que nós devemos determinar, uma delas é essa: não ficar fora da ceia. Não marcar compromisso em dias de ceia. Tenha isso como algo em primeiro lugar em toda a sua vida e você será grandemente abençoado. Hoje pela manhã nós ouvimos a palavra, como o pastor nos mostrou, sobre o que significa realmente tudo está consumado. Aqueles que estiveram na escola foram grandemente ajudados, abençoados, e nós queremos continuar nesta mesma linha, falando sobre esse tema, em poucas palavras, e logo o pastor estará ministrando a Santa Ceia para nós. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 19, a mesma escritura que o pastor leu pela manhã, capítulo 19, versículo 28 e 30. Quem não assistiu à escola dominical, eu te recomendo, assista. E também compartilhe com alguém que você queira evangelizar. Porque o Calvário, irmãos, é a célula mãe do cristianismo. É dali que surge tudo o que temos de bom, de maravilhoso, surgiu dali. Amém? E o irmão Brana diz assim, irmãos, porque às vezes você diz, mas sobre o Calvário eu já sei. Toda Páscoa a gente reflete sobre isso, toda ceia, Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, mas é necessário, irmãos, um saber mais profundo, um saber na alma. Como disse o profeta, deixe uma vez um homem visitar o Calvário e ele nunca mais será o mesmo. Visitar o Calvário, não ir lá em Jerusalém, é bom para quem pode, mas visitar o Calvário por revelação, compreendendo o que realmente aquilo significa para nós. O diabo não conseguirá bater na tua face quando você sabe realmente o que o Calvário lhe concedeu. Amém? São João, capítulo 19, verso 28 ao 30. Depois levaram Jesus da casa de Caifás.
Estou lendo errado aqui. 19, versículo 28 ao 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Podeis assentar, irmãos? Às vezes a gente lê e passa por cima da profundidade que uma palavra ela tem a nos dizer. Está consumado. Quer dizer, está tudo concluído. Acabou. O preço foi pago, está acabado. Então, aquele dia ali no Calvário, irmãos, foi o dia mais importante para a nossa fé cristã. Ali se resume toda a história da redenção, do amor de Deus, tudo se conclui naquele dia. E, principalmente, naquela última palavra, está tudo consumado. Tudo está resolvido. Como disse o pastor esta manhã, nossos olhos, eles não podem se apartar daquele dia. Não podemos desviar o nosso olhar daquele dia no Calvário. Porque uma vez nós desviando o nosso olhar, a gente começa a se confundir. Por que que muitas pessoas vivem sobre complexo de que Deus não o ama, complexo de que sua vida não é digna para ser um salvo, um cristão? E o diabo judia, porque o diabo, irmãos, ele trabalha em dois pontos, que são chamados dois extremos. Um extremo ele puxa para o lado dele. É aquela pessoa que faz coisas erradas e diz: não é bem assim, Deus não leva em conta. Como diz, cita até a Bíblia, né? A carne é fraca, isso é normal porque somos humanos, e vai se justificando e continua errando. Esse é o extremo. O outro extremo é aquele que luta para fazer o melhor, mas está sempre se condenando, sempre se achando indigno, sempre se achando fora do quadro de Deus, fora do plano de Deus. E tem pessoas que chegam a mergulhar, irmãos, até em depressão. Por quê? Olha a santidade de Deus, olha a palavra de Deus, compara com sua vida fraca, que somos humanos, e diz: veja, eu não consegui, eu não consigo, porque está tentando a sua justificação, a sua salvação em seus méritos. E ninguém vai conseguir fazer tudo aquilo que é necessário para a tua salvação, ao ponto de chegar e dizer por si próprio: está consumado. Eu fiz tudo o que deveria fazer. Eu alcancei o eu. Ninguém, irmãos. A nossa justiça, diz a Bíblia, é como trapo de imundícia perante Deus. A santidade de Deus é tão profunda que mesmo aquilo que nós fazemos de justo ainda é sujo diante de Deus. Então nós dependemos unicamente do Calvário, daquilo que Ele fez, da justiça, dos méritos, dos créditos de Cristo em nossas vidas.
E se nós compreendemos, irmãos, o que realmente aconteceu ali no Calvário, isso traz descanso para as nossas almas. Isso trará descanso para a nossa alma, para a nossa fé, para a nossa vida. Nós nos tornaremos uma bênção para nós mesmos e uma bênção para os demais, quando você realmente compreende o que aconteceu. Você descansa. Você vê que, eu me lembro de uma oportunidade que eu fui orar por um senhor ali no hospital de Xanxerê. Ele estava morrendo ali, estava sob oxigênio, e eu falei para ele sobre a cura, que eu estaria orando por ele, o que Deus poderia fazer para curá-lo, mas que também eu precisava falar sobre a questão da alma dele para com Deus, se caso fosse a sua hora de encontrar com Deus. E então, irmãos, aquela cena ficou gravada para mim, nunca vou esquecer. Eu falei que ele precisava estar preparado, e aí então eu disse: agora, como que o senhor pode fazer para estar preparado para morar com Deus? Eu disse: o senhor vai fazer 3 coisas principais. Primeiro, o senhor vai reconhecer com toda a sua sinceridade que o senhor é um pecador. O senhor precisa reconhecer isso. Segundo, o senhor vai reconhecer que Cristo morreu e pagou o preço pelos seus pecados. E em terceiro, disse, o senhor vai, a partir do momento que o senhor reconhece os seus pecados, reconhece que Cristo pagou pelos seus pecados, o senhor vai então fazer uma coisa: crer que o sangue de Cristo e o que Ele fez pelo senhor é suficiente e que isso lhe dá o direito da vida eterna. E ele me ouvindo ali, então eu, para que ele entendesse melhor, eu disse: eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor chega diante de Jesus e traz todos os seus pecados, tudo que o senhor fez, e deposita aos pés dele, crendo e dizendo a ele que o senhor está arrependido e que o senhor o aceita como seu Salvador. Eu disse: e quando o senhor depositar os seus pecados aos pés dele, em troca, ele depositará na sua conta os créditos que ele tem de santo, puro, de verdadeiro. Quando eu falei isso, irmão, ele soltou um sorriso. Eu vi que soltou porque antes eu falei que ele precisava estar pronto, aquilo lhe preocupou. E quando eu mostrei que era só uma questão de fazer uma troca, deposita os seus pecados por fé, e ele depositará na sua conta a sua justiça. Ele soltou como que um alívio, um sorriso. Naquela hora ele entendeu que não era pelo que ele fez ou que ele teria que fazer, mas era pelo que ele fez. Amém? Então, quando Jesus, como lemos aqui, bebeu, colocaram-lhe aquele vinagre com fel para que ele bebesse. Ele, após isso, ele disse: tudo está consumado. E como ouvimos nesta manhã, uma palavra grega para essa expressão de Jesus, que é tetelestai. Tetelestai, no grego, é uma palavra usada, muito usada naqueles tempos antigos, nos tempos em que Jesus estava aqui na terra, para quando alguém pagava uma conta. Estou repetindo algumas coisas que o pastor falou esta manhã, para nós memorizar bem. Então a pessoa devia uma conta, ela pagava, era escrito tetelestai. Que queria dizer o quê? Está tudo pago. Mas é aí que eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos. Não é está pago,
parcialmente. Tetelestai significa tudo pago. Consumado quer dizer concluído. Concluído do início ao fim. E é isso que falta, irmãos, na vida de muitos de nós. A gente olha e diz, sim, o Calvário me perdoou, mas parece que a gente tem uma visão de que, em partes. Por quê? Porque tem coisas que eu faço e eu não me sinto perdoado. Tem fraquezas que eu tenho pela natureza e que eu luto contra elas, que eu me sinto impuro perante Deus. Por quê? Porque vêm certos pensamentos. Mas o cristão, eu estou falando aqui para cristãos, eles não aninham esses pensamentos, eles não alimentam esses pensamentos. Mas há pessoas, irmãos, que pensam que porque elas têm que lutar contra certos pensamentos, certas tentações, elas acham que elas estão em dívida perante Deus. E se elas estão em dívida perante Deus, então não foi tudo consumado. Porque tudo é tudo. Tudo fala de um plano completo. E aí é onde a nossa alma tem que descansar, irmãos. De que se estamos em Jesus Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Volta outra vez a expressão da totalidade, nenhuma. Como tetelestai fala do quê? Tudo está pago. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Eu já vi pessoas falar para mim, pessoas crentes, maduros, falar para mim que ele sente que está pagando de coisas, de quando não era crente ainda. Irmãos, desde onde a Bíblia fala que nós temos algo a pagar? Porque se nós temos algo a pagar, então não foi tudo pago. Então não poderia ser usada essa palavra tetelestai, que diz tudo está pago. Teria que usar uma outra palavra que usasse uma parcialidade, parcial. Algumas coisas foram pagas. Mas e fulano que fez isso e aquilo, depois lhe aconteceu aquilo. Há certas coisas que é consequência do erro, mas não é que você está pagando pelo pecado. Porque ninguém, a Bíblia diz, o que daria o homem por resgate da sua alma? O seu dinheiro esgotaria, tudo acabaria e não poderia se redimir. Então, irmãos, nós precisamos confiar. Eu ouvi há muitos anos atrás uma expressão de um pastor, creio que foi o pastor Febrônio, citando de um outro pastor. E ele disse assim, que esse pastor dizia assim em uma de suas pregações, você pode errar em um determinado assunto 100 vezes. E todas as vezes que você comete uma falha, você vai com sinceridade e pede perdão. E quando você for, já 99 vezes que você chegou perante Deus, e agora você chegou na 100ª vez para pedir perdão do mesmo erro. E você chega e diz, Senhor, já é a 100ª vez que eu chego pedindo perdão desse assunto. Para Deus, é como se você estivesse pedindo perdão pela primeira vez. Sim, porque ele diz que ele perdoa e esquece. Não é uma força de expressão, esquece. Ele tem, irmãos, a qualidade de deletar da mente dele. Acabou, não existe aquilo para ele. Você nunca fez. Isso se você, com sinceridade, pediu perdão, sem argumentar, sem se justificar, sem que você esteja fazendo por onde, ou seja, dando lugar para aquele espírito, mas você está lutando, mas quando vê, tropeça. Então você chega ali, Senhor, estou aqui outra vez. Deus olha assim, como se fosse a primeira vez.
porque as outras vezes não existe, acabou. Tetelestai, tudo está acabado, foi pago, está tudo terminado. Amém? Então eles usavam essa palavra no grego, tetelestai, era usada em recibos principalmente, que indicava que estava totalmente paga aquela conta, estava liquidada. E ali no Calvário, irmãos, foi onde nossas dívidas, nossos pecados foram liquidados, por completo. Agora, se você tem uma dívida no banco e você vai e alguém liquida aquela dívida para você, você tem a sua conta zerada, sai do vermelho e está zerado, mas fica no zero. Mas com Cristo é diferente. Ele liquida e ele põe saldo. Ele liquida o vermelho, o negativo, e ele põe o saldo positivo. E aí você acessa a tua conta e está lá, perfeito, justo, santo, irrepreensível. É isso que você encontra. Amém? A pessoa chega ali no banco, vamos dizer, e diz assim: olha, fulano está devendo aqui, precisamos enviar uma medida judicial para ele pagar. E o gerente do banco abre sua conta e encontra lá o saldo positivo. Diz: não vejo dívida nenhuma aqui, pelo contrário, tem um saldo, e um saldo grande. É o que acontece, irmãos. A Bíblia diz que o diabo todos os dias sobe no céu para nos acusar. Deus, teu filho fez isso, ele merece a morte, ele merece o inferno. Senhor, ele está morrendo no hospital, o médico deu a ele 5 minutos de vida, e eu quero vir aqui para requerer ele, porque ele deve. Deus digita lá na sua conta e abre e diz: não encontrei dívida, encontrei um saldo suficiente que diz que ele merece a vida eterna. Inclusive, já os anjos estão preparando a chegada dele aqui. Mas como? Porque você compreendeu aquele dia no Calvário, e você creu de coração. Não há dívida, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós realmente compreender isso, irmão, na altura que devemos, nossas vidas serão felizes. Irmão Branham acordou uma noite, acordou a esposa dele e disse: querida, você pode me fazer um favor de assentar-se para me ouvir pregar, que algo está queimando e eu preciso pregar. E ela educadamente se assentou e ele pregou por um bom tempo sobre descanso do crente. E ele mostrou que o resumo total do cristianismo é descansar. Sim, descansar. No que você fez? Não, na obra que ele fez, na justiça dele. Por isso dizia Martim Lutero: quando eu olho para mim, eu não encontro nenhuma chance de me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não encontro nenhuma chance para me perder. Não vejo chance, não vejo nenhuma opção de me perder quando eu olho para Cristo. É assim, irmãos, que nós devemos responder ao diabo. Amém? Então, se aplicava, como eu disse, também na esfera judicial. Quando alguém cometia um crime, ouvimos o pastor falando essa manhã, e você pode pesquisar essa palavra grega e você vai ver isso que estamos falando. Na esfera judicial, a pessoa cometeu um crime, 20, 30 anos, sei lá quanto de cadeia. Quando ele pagava, ali na sua ficha era escrito tetelestai, que significava o quê? Está tudo pago. Tudo, não é partes, tudo. Você diz: mas hoje é assim. Não é assim. Porque hoje a pessoa comete um crime, ela paga o tempo que ela tem que pagar, ela recebe o alvará de soltura, mas ela não é mais réu primário, ela agora
se cometer alguma infração, ela terá um juízo maior, mediante já crimes que você fez e pagou. Então, hoje a justiça não usa tetelestai, quando a pessoa paga a sua pena. Porque ela sai dali agora com o seu nome sujo. Se ela não cometer mais erro, ela vai viver bem. Se ela cometer qualquer coisa, agora ela já não é réu primário. Mas eles usavam tetelestai. E Cristo usou essa palavra. Porque se ele usasse outra, ele estaria dizendo, eu perdoei, mas ele agora, se cometer outra vez, vai ser diferente. Mas para nós não. Você volta, se caso cometer, é como se nunca é réu primário. Nunca fez. Teu nome está limpo. Puxa a ficha, não tem nada contra ti. Esse é o resultado, igreja, do Calvário. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu gostaria que realmente, como o pastor falou com tanto desejo esta manhã, de nós compreendermos isso, para que a nossa vida seja completa em Cristo, nosso gozo seja completo. Porque nós nascemos em pecado, viemos ao mundo já falando mentiras, cometemos falha, mas ali no Calvário foi onde ele cumpriu todos os ritos do Velho Testamento, tudo aquilo que desde Gênesis, Deus matou o cordeiro e depois os sacrifícios de animais, de bodes, de bezerros, todos aqueles rituais foi consumado em Jesus. Pode ver que agora não precisa mais trazer um cordeiro, porque tetelestai, tudo está consumado. Ele não pagou somente a conta daqueles do dia presente, como o ladrão da cruz, ou do futuro que somos nós, mas ele pagou a conta, porque se ele pagasse dali para frente, não era tetelestai. Era um pagamento parcial, daquele momento para frente. Mas veja que o pagamento foi completo, redimiu, concluiu, consumou a obra para todos, desde Adão até o último que for redimido. Tudo foi pago. Ali em Cristo se cumpriu todas as sombras, todos os tipos. Você vê o bode, ele também representa Cristo. Mas você diz, como pode um bode representar Cristo? Cristo é representado no cordeiro. Mas quando ele assumiu os nossos pecados, ali ele se fez o papel de um bode. Porque o bode representa o pecado, representa o mal. E no Velho Testamento era feito ali o trabalho com aqueles dois bodes, o bode emissário e o bode, me fugiu a palavra, como? Expiatório. O emissário e o expiatório. Um deles era sacrificado pela expiação, para perdoar o pecado. Mas perdoando o pecado, quer dizer, você tirou a culpa da pessoa, mas o pecado está ali. E o pecado, para ser tetelestai, tudo está consumado, ele tem que realmente ser destituído, acabar, não existir. Então havia o bode emissário, que era aquele que o sacerdote, então, colocava sobre ele as culpas de Israel. E fazia o que com aquele bode? Soltava ele pelo deserto. E ele se perdia no deserto e morria e levava os pecados de Israel para nunca mais ser encontrado. E Jesus, irmãos, ele fez o papel desses dois bodes, o bode emissário e o expiatório. Como expiador, ele morreu pelos meus pecados. Mas como emissário, ele assumiu os pecados e, após morrer, desceu ao inferno e levou os nossos pecados à fonte de onde eles pertencem, entregando a Satanás. Voltou à sua origem. Mombrana fala isso sobre o cloro.
Ele diz: antigamente, quando eu era criança e eu manchava minha camisa com tinta de caneta, minha mãe tentava limpar com querosene. E ela colocava a querosene ali, esfregava, o que fazia? Dissolvia a tinta e espalhava mais. Mas depois, ele diz, surgiu o cloro. E o cloro tem um poder de quebrar as moléculas, desfazer aqueles átomos, aquelas coisas, porque uma tinta ela é a mistura de muitos átomos, muitas moléculas. E quando você põe o cloro, o que acontece? Desintegra cada uma delas, e desintegrando, cada uma volta à sua origem, e a cor preta desapareceu. Pingue um pingo de tinta preta num cloro, e você vai ver que ele se desintegra. O cloro tem a capacidade de desintegrar tudo aquelas moléculas e fazer cada uma voltar à sua origem, acabando com a cor preta. Isso foi o sangue no Calvário, irmãos. Ele não só borrou, como faz com querosene, mas ele desintegrou o pecado. Por isso que usa a palavra tetelestai, está consumado, concluído na totalidade, não só perdoado, mas desfeito, de uma vez por todas, aonde não haverá mais como acusador ter prova, porque ele não encontrará mais esta dívida. Isaías 53 também, eu queria ser mais rápido, mas vamos terminar logo. Isaías 53 mostra ali, irmãos, que no sacrifício de Jesus, porque são três coisas, irmãos, principais que nós precisamos como mortais. O que nós precisamos? Cura, perdão e paz. Essas três coisas elas englobam a totalidade do que nós precisamos. E quando você vê em Isaías 53, você encontra que o Calvário nos deu esses três benefícios. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tetelestai, quer dizer, completo, tudo. Você tem o pacote completo, irmãos. Uma vez eu me lembro, ali na Igreja Velha, terminou o culto, tinha uma irmã lá na porta, e eu vi que ela estava esperando para falar comigo, com um olhar abatido, com um olhar assim de terror, angustiada. E quando eu cheguei, ela olhou e disse: pastor, nós como crentes devemos sofrer mesmo, não é? Olha como o diabo faz. Ela sofrendo e o diabo dizendo: não, é porque você é crente. E existe, irmão, essa cultura de se milindrar. Crente é sofredor. Desde quando? Crente é vencedor. E ela disse: nós devemos sofrer. Eu disse: de maneira alguma, irmã. Nós temos o direito, e eu mostrei para ela, de ter cura, salvação e paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tudo foi concluído naquele dia no Calvário. Todos salvos, desde Adão e Eva, foram aperfeiçoados ali. Aleluia! Então, tetelestai significa, indica uma conclusão total de uma tarefa. Entenderam? Total. Calvário é isso. Foi ali no Calvário, onde o diabo, dizia o pastor esta manhã, teve a sua coluna quebrada. Acabado, ele está perdido. São João ainda, rapidinho, capítulo 17. Capítulo 17, do 1 ao 4. Olha o que diz. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta. Olha, escuta, o que é a vida eterna?
A vida eterna é esta: que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado, tetelestai, concluído, consumado a obra que me deste para fazer. Amém? Você crê que foi consumado esta obra? Aleluia! 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 21. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que algumas coisas se fizeram novas. É isso? Não. E eis que tudo, tetelestai, conclusão completa, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliais com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Então a reconciliação para com Deus foi completa. E como dizia o pastor esta manhã, não só com nós aqui da terra, mas os céus, terra, natureza, tudo ali consumado, irmão, engloba tudo isso. Os céus, a terra, o novo mundo, tudo, irmãos, está concluído no Calvário. Porque com a queda entrou o quê? A dor, o medo, a natureza adoeceu, mas Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Que Deus nos ajude, irmãos. E quando essa semente veio, ele foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Ele tomou sobre nós todos os nossos pecados, sobre ele todos os nossos pecados. E ali na cruz, ele expirou, mas antes de expirar, ele disse: Pai, tudo está consumado. Tudo é tudo. E você vê que depois da sua morte e ressurreição, os santos do passado ressuscitaram com ele. Por quê, irmãos? Porque tudo foi consumado, desde o passado, presente e futuro. O irmão Branham, ele dramatiza essa parte, que quando Jesus desceu ao inferno, fazendo o trabalho de bode expiatório, levando os nossos pecados, porque se ele não fizesse isso, então não seria tetelestai, não seria tudo, porque ele teria perdoado, mas não teria dado fim ao pecado. E para ser tudo, ele precisava dar fim. Então ele foi representado no bode expiatório, morrendo por nós, e ele foi representado no bode emissário, levando e jogando no colo do diabo, dizendo: isso é teu. E depois que ele sai dali, ele vai até um paraíso que hoje está vazio. Por que está vazio? Porque os santos do passado, eles morriam e eles não iam para um paraíso perfeito, porque eles estavam sobre uma sombra que fazia algo parcial quanto aos pecados dele, que era a sombra feita através dos animais que eram sacrificados. E ali naquele lugar, alguém diz: de onde você prova que eles estavam num paraíso imperfeito? Veja quando aquela feiticeira vai e chama Samuel, um santo, ela tem acesso ao paraíso e traz ele de volta. Por isso, aquele paraíso não era perfeito. Uma feiticeira podia ter acesso e ter contato com aqueles mortos santos. Mas quando Cristo morreu, ele pagou todo o preço. E ele os
purificou, completou a obra na vida deles. E aí então o irmão Branham ele faz dramatiza mostrando que de repente Jesus bateu na porta daquele paraíso, aquele paraíso imperfeito. Alguém abre a porta, e quando abre a porta, os santos olham, Abraão olha e diz: Sara, Sara, ei, olha ali, é ele. Quem? É aquele que esteve conosco, que comeu carne, que eu lavei os pés dele, é ele que está ali. Os jovens hebreus olharam e disseram: veja, Sadraque, está ali ele, o quarto homem que esteve conosco na fornalha. Cada um reconheceu. E Jesus então disse: ei, rápido, não dá tempo para a festa agora. Por quê? Porque lá em Jerusalém o sol está nascendo, e antes que o sol nasça, o sol da justiça precisa nascer. Eu preciso ressuscitar, e vocês venham comigo, porque tudo está pago. Vocês olhavam pelas sombras para algo perfeito que haveria de vir, e o perfeito veio e completou e consumou a obra. Aleluia! E depois que ele ressuscitou e aqueles santos ressuscitaram, eu vou concluir agora com Salmo capítulo 24, versículo 8. Ele reúne todos aqueles santos e ele sobe agora para um paraíso perfeito. E quando ele está subindo, veja o que diz Salmo capítulo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quando foi isso? Quando Jesus, subindo com os santos do Velho Testamento, ele chega nos portais do céu, e os anjos que estão acompanhando ele naquele cortejo, eles gritam para os anjos que estão do lado de dentro do paraíso perfeito, e diz: levantai, ó portas, abri, ó entradas, porque entrará o Rei da Glória. Mas do lado de dentro havia guardiões, e eles gritaram: ei, para nós abrir precisamos saber quem é este o Rei da Glória. Olha, quem é este o Rei da Glória? O Senhor. Daí eles respondem do lado de cá: ele é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E os portais eternos se abrem, e entra aquela multidão, irmãos, dos santos do passado, levados por Cristo. Por quê? Porque ali no Calvário, ele disse: tudo está consumado. Nada, irmão, nenhuma vírgula ficou. Desde o passado, presente e futuro. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Então, o que devemos nós fazer? Regozijai-vos, alegrai-vos, adorai a Deus, festejai, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem todos os demônios do inferno, irmãos, podem fazer frente para nos acusar. Porque na nossa conta não está só apagada a dívida, zerada, mas há saldo, e muito saldo, irmãos, muito saldo, porque somos santos, irrepreensíveis, perfeitos em Cristo Jesus. Porque tetelestai, tudo está consumado. Amém? Pai celestial, nós estamos felizes nesta noite, Pai, porque não há nenhuma condenação contra nós. Nós podemos chegar diante desta mesa para tomar da ceia, com cabeça erguida, o coração alegre. Por quê, Senhor? Porque somos dignos. Não por o que somos ou o que seremos, mas pelo que o Senhor fez, Pai. Podemos sair da igreja, ir para casa, ir para o trabalho, ir para a escola, Pai, com o coração alegre, tranquilo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós.
Nós te agradecemos e te honramos. Permita que isso, Pai, seja revelado aos nossos corações, de tal maneira, Pai, que possamos fechar a boca do diabo e mostrar que há um saldo suficiente para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus.